mais 2 cânticos. Alex nos dirija nesses 2 cânticos que eu vou acompanhar aqui de longe. Vamos cantar, queridos, os 2 cânticos. Hoje é tempo de louvar a Deus, né, Alex? Tá. Então vamos lá, irmãos. Hoje é tempo de louvar a Deus, e nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Já cantou esse cântico, é um cântico antigo e eu acho muito bonito. O filho de João e Magali diz que é o cântico dele. Então é um cântico que diz que o que eu mais quero em meu viver é amar a Deus, Jesus. O que eu mais quero em meu viver é louvar a Deus, louvar Jesus. O que eu mais quero em meu viver é servir a Deus, servir a Jesus. A questão é, isso é verdade? Ou a gente apenas canta? É preciso fazer esse questionamento honesto. O que eu mais quero em meu viver é te amar. O que eu mais quero em meu viver é te amar, Jesus. Sim, quero te amar, contigo sempre estar. O que eu mais quero em meu viver é te amar. O que eu mais quero em meu viver é te louvar. O que eu mais quero em meu viver é te louvar, Jesus. Sim, quero te louvar, contigo sempre estar. O que eu mais quero em meu viver é te louvar. O que eu mais quero em meu viver é te servir. O que eu mais quero em meu viver é te servir, Jesus. Sim, quero te servir, contigo sempre estar. O que eu mais quero em meu viver é te servir. Oh, meu Senhor, nos ajuda, Pai querido, para que isso seja verdade, do mais profundo do nosso coração. O Senhor sabe que, como o Senhor mesmo disse aos seus discípulos, sem mim nada podeis fazer. Pois é, Senhor, nós não podemos fazer nada sem o Senhor, nem mesmo te louvar, te amar e te servir, até te amar. Como o Senhor disse, nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro.
Como o Senhor disse, não foram vocês que escolheram a mim, fui eu que escolhi vocês. Então que a gente, uma vez escolhidos, Senhor, uma vez amados pelo Senhor, possa amar o Senhor com o mesmo amor que nós recebemos, possamos amar o nosso próximo com o mesmo amor que recebemos do Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, para que nós possamos te amar, te louvar e te servir. Tudo isso para louvor da tua glória. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Então, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas não foi discípulo de Jesus, ele era discípulo de Paulo, que também não foi discípulo de Jesus, mas foi apóstolo, escolhido e ungido pelo Senhor Jesus. E como ele disse várias vezes, o que vos dou é o que eu recebi do Senhor. O que eu ensino para vocês, eu recebi do Senhor. Muito bem, então Lucas 14, nós vamos ler de 15 a 24. Aqui na minha Bíblia tem um título, A Parábola da Grande Ceia. E na pregação eu botei o convite para a ceia com o Senhor. A grande ceia do Senhor. Então diz assim a palavra de Deus. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele, Jesus, à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, Jesus, porém respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos eles, começaram a excusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por desculpado, né? Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. O outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, a tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois disso, lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Então, qual é o contexto aqui, irmãos? O contexto aqui, Jesus estava numa festa, numa ceia de alguém lá. Jesus era meio festeiro, ele sempre estava nas festas, quando convidava ele ia. Os irmãos pensam que é pecado ir numa festa de aniversário de algum parente que não é crente. Não. Vá e dê um testemunho de crente lá. Muito bem, então, estão bebendo, pronto, sirva a bebida, não tem problema nenhum, você está lá é para servir. Você não está obrigando ninguém a beber, o cara pediu, leve. Você como irmão do dono da casa, parente, sei lá o que, vá servir. Muito bem, então Jesus ia às festas, como nós sabemos. O primeiro milagre foi feito numa festa de casamento, vocês estão lembrados, a história da água que virou vinho, transformou em vinho. Então, irmão, Jesus estava numa festa. Aí, ele estava ensinando as pessoas lá para saberem se comportar humildemente numa festa. Então, ele dizendo: olha, não chegue numa festa e vá sentar na primeira cadeira, achando que é o bam. Porque pode acontecer de você estar na primeira cadeira, aí chega alguém mais importante, aí o dono da festa vai dizer: olha, desocupa o lugar aí, que o lugar não é para ti não, é para esse homem mais importante. Jesus está ensinando a ser humilde, se coloque o mais humilde possível. Ele está ensinando a não ser soberbo, arrogante, pretensioso. Aí, me aparece lá um bacana, né? Versículo de 7 a 14, tem esse contexto que eu estou dizendo para vocês. Aí quando Jesus explicou isso, ensinando
como é que ele deve se comportar numa festa? Para não ser nenhum arrogante, nenhum pretensioso, nenhum que se acha ir para um lugar lá que depois alguém pode te mandar sair do lugar. Então aí aparece lá um dos convidados demonstrando grande espiritualidade e sai com essa pérola para o Senhor Jesus. Um dos que estavam à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Provavelmente foi um fariseu, né? Versículo 15. A Bíblia não explica por que esse sujeito saiu com essa conversa. A Bíblia não explica isso não. O que é que ele quis dizer com isso? Mas com certeza o Senhor Jesus reconheceu que era um bajulador, que era um hipócrita, como os fariseus eles chamam de hipócritas inúmeras vezes. E o Senhor Jesus reconheceu isso, que esse sujeito era mais ou menos dos tipos que andam de igreja em igreja, reunião de oração em reunião de oração, querendo demonstrar sua grande espiritualidade, seu grande conhecimento, suas orações belas. Jesus conheceu claramente o tipinho. Já vi tantos desse tipo em igreja. Tanto é assim que o Senhor aproveitou o momento para responder ao sujeito, ensinando através dessa parábola, e obviamente ele não entendeu nada, que o reino de Deus, que é ofertado aos homens, os homens recusam esse reino de Deus, e aqueles que recusam terão a desgraça eterna, não provarão da minha ceia. É isso que quer dizer aqui. Esse sujeito lá não entendeu isso que Jesus, nem ele nem os outros que estavam lá não entenderam isso não. Eu já ouvi não sei quantos pastores dizendo que Jesus falava com parábola para o povo entender, mas Jesus disse exatamente o contrário. Eu falo por parábola para eles não entenderem. A vocês, meus discípulos, eu explico o que é. Isso está tão claro na Bíblia, dito desse jeito. Como é que eu já ouvi centenas de pastores dizendo que Jesus falava por parábola para o povo entender? Ele diz que ele falava por parábola para o povo não entender. Que povo? Aqueles que foram convidados para a ceia. Que povo? Os judeus que o rejeitaram. Era para eles não entenderem mesmo. E Jesus mesmo diz, para que não sejam salvos, para que não se convertam e não sejam salvos. Ele diz, bem falou Isaías a vosso respeito. Exatamente, Isaías tinha dito isso. Deus, quando mandou Isaías ir pregar, disse, vai, prega a palavra, essa palavra endurecerá o coração deles, exatamente para que eles não se convertam e para que não se salvem. Isso é Deus da Bíblia, que não é o Deus das igrejas. Muito bem, irmãos, então, Deus dos pastores, não é não. O Deus da Bíblia não é o Deus dos pastores, não. Então, olha, meus irmãos, Jesus sabia, aí contou essa história. Certo homem deu uma grande ceia. Aqui no versículo 16. Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. É nisso que consiste o evangelho da salvação pela graça mediante a fé. Não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, 8 e 9. É nisso que consiste o evangelho. Deus preparou tudo. Ele preparou a ceia e os convidados. Uma ceia grande, completa, com uma provisão eficaz para essa ceia. Uma provisão eficaz para a salvação de pecadores. É essa a simbologia da ceia que o Senhor convida aqui. E nenhum lugar ficará vago nessa ceia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, a provisão da ceia. Deu o seu Filho unigênito para que... Para quê? Para quem? Para que todo aquele que nele crê. O convite é feito no geral, mas somente aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês lembram disso, né? De João, vocês lembram disso? Sim, irmãos.
Acontece que todos são convidados para a grande ceia, mas quase todos dirão que não tem tempo, não podem ir. Graças a Deus pelo quase. Todo aquele que nele crê, irá para a ceia. Nem que vá na marra, como nós vamos ver aqui. Tem pastor, Deus não obriga ninguém, obriga sim. Obriga sim. Se a pessoa não entender por bem, ele vem por mal. Ele é Senhor. Isso é papo furado. Deus não obriga ninguém. Paulo foi ser apóstolo porque ele quis? Por acaso? Não. Ele foi convertido na marra, foi atropelado pelo Senhor Jesus. E o Senhor Jesus lhe disse: você me perseguiu? Pois você vai ver agora o que é bom ser perseguido. É esse o Deus da Bíblia. É esse o Evangelho, meus irmãos. Qual é a provisão dessa grande ceia? O próprio Jesus. Eu sou o pão. Eu sou o pão da vida. E o que vem a mim jamais terá fome. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Deus não deu o seu Filho amado, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado para todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê. Só esses vão participar da mesa. O mundo não. João 6:35 e 51. Deus preparou uma grande ceia. É isso que Jesus está querendo contar com essa história aqui, que esses caras não entenderam, nenhum entendeu aqui, a não ser os discípulos dele. Deus preparou uma grande ceia com uma grande e maravilhosa provisão. Não faltará pão, o pão vivo que desceu do céu e nos convidou. Este é o primeiro ponto, irmão, da parábola aqui. Há uma ceia que um Senhor preparou e convidou para a ceia. Em segundo lugar, Jesus falava para judeus. Ele não estava falando para gentios. Ele estava falando para judeus. Judeus que conheciam o Velho Testamento, judeus que sabiam a promessa do Messias, judeus que esperavam o Messias. Portanto, eles deveriam saber sobre o que Jesus estava falando. Eles eram os convidados. Eles eram o povo de Deus. Só que eles não quiseram. Nós vemos lá em João, no início logo de João. Sim, está para cá, João. João, capítulo 1 logo, vocês lembram disso? 1:11. Veio para o que era seu, mas os seus, os convidados da ceia, não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, estão lembrados, João 3,16, o mundo deu seu filho, amou o mundo que deu o seu filho para que todos aqueles que nele creem. Quem são aqueles que nele creem? O homem diz aqui, ó. Mas a todos quanto receberam, ele, Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Lembra? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois é, esse todo que nele crê, são esses que vão estar à mesa. Todos que foram convidados não estarão na mesa. E quem são esses que vão nele crer? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Os quais não são filhos de crente de igreja, não. Salvação não é hereditária. Mas de Deus. É Deus quem dá essa eleição. É Deus quem dá esse convite aos que tiverem que vir. Se tiver que viver na marra, meu amigo, é Deus, é o Senhor que está chamando para a ceia dele. Que conversa é essa que eu vou rejeitar? Se eu fui um salvo, eu irei, ou por bem ou por mal. É assim que é Deus. Claro que vem pelo amor, mas se não vier pelo amor, vem pela dor. Vocês conhecem a história de Jonas, que não obedeceu ao Senhor e voltou no bucho de um peixe. É esse o Deus da Bíblia. Vocês conhecem a história de Israel ou não? Foi o que Deus fez com Israel. Acabou com eles. E deixou aqueles que ele mesmo quis. O remanescente fiel. Aí esse remanescente fiel, é algum crédito para esse remanescente? Não.
Foi Deus quem escolheu esse remanescente fiel. É fiel porque Deus fez que eles sejam um remanescente fiel. Então, irmãos, reparem bem. Esses a quem Jesus falava era exatamente o povo convidado. Eram os judeus. Eram o povo eleito de Deus, lá em Abraão, Isaac, Jacó. Depois Moisés, Josué, até entrar na terra prometida. Essa história toda que vocês conhecem. Pois era esse povo. Era esse mesmo povo. Tanto que no versículo 17 ele diz assim: a hora da ceia, quer dizer, chegou a hora da ceia. O homem providenciou, Jesus já estava lá. O pão vivo que desceu do céu já estava lá. Então, a hora da ceia, ele mandou um servo e avisar os convidados, quer dizer, eles já sabiam, esses convidados já sabiam, eles já tinham sido convidados. Eles foram apenas avisados, olha, está na hora da ceia, eles já sabiam. É isso que Jesus está dizendo aqui nessa parábola. Eles já sabiam, ou pelo menos deveriam saber. Pois é, irmãos. Lá em Mateus 13, Jesus fala dessa história do... Eles não vão entender. Eles não vão entender. 13, versículo 10 em diante. Então se aproximaram os discípulos e perguntaram: por que lhe falas por parábola? Atenção, irmãos, isso está escrito na Bíblia. Como é que pastor vai dizer que Jesus falava por parábola para o povo, ficar mais fácil do povo entender? Eu ouvi isso muitas vezes, meus irmãos. Olha o que está escrito na Bíblia. Os discípulos lhe aproximaram e perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ele respondeu: porque a vós outros, meus discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido isso. Eles não vão entender. E Jesus diz por quê. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Jesus disse isso, de sorte que nele se cumpre o profeta Isaías. Deus disse lá pelo profeta Isaías, mandou ele pregar dizendo isso: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração desse povo está endurecido e de mau grado, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim convertidos. Pois é. Eles não vão entender, não vão ouvir, não vão enxergar, exatamente para não se converter e não ser convertido, e não ser salvos. Foi Deus quem disse isso. Esse é o Deus da Bíblia. Aí Jesus repetiu isso agora aqui. Jesus, o próprio Deus disse isso lá através de Isaías. Jesus aqui repetiu isso, dizendo: foi isso que Isaías disse. Foi isso que Isaías disse. Eles não vão entender parábola. Irmãos, que coisa terrível e maravilhosa. É esse o Deus da Bíblia. É isso que é salvação. É isso que é a ceia do Senhor. Quem foi convidado sabe. Quem foi convidado para estar na ceia sabe. Hoje, irmãos, pelas Escrituras nós sabemos dessas coisas. E nós também devemos saber que da parte de Deus tudo já está preparado para a grande ceia. Jesus já morreu na cruz em nosso lugar, já bradou na cruz: está consumado. Ensinou os seus discípulos antes de morrer, preparou-os, ungiu-os como apóstolos para eles ensinarem a igreja. O que foi que a igreja fez com eles? Matou todos eles. Do mesmo jeito que os judeus mataram Jesus. Quem matou Jesus, na verdade, foram os romanos. Mas quem urdiu toda a trama para matar Jesus foram exatamente o seu povo, os convidados para a festa, que tiveram uma desculpa para não ir. O convite continua feito, irmãos. Vinde, porque tudo está preparado. Versículo 17. A mesa está posta. A escola dominical hoje foi violenta. Alguém disse: eu vejo a hora o pastor morrer. Pois eu disse: qualquer hora eu morro mesmo. Qualquer hora eu tenho um troço aqui dentro de angústia por saber
O que é que acontece? Por que é que nós estamos sendo tão perseguidos nessa igreja aqui por demônios, por espíritos malignos, por doença, por tudo? O convite está feito. A mesa está posta. O pão é o mesmo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer da minha carne jamais terá fome. Portanto, irmãos, nós temos as Escrituras para nos mostrar isso, e eu ensino para vocês feito um desesperado há quase 18 anos. Sou obrigado a dizer para vocês, não vejo qualquer mudança na vida dos irmãos. Com raríssimas exceções. Em terceiro lugar, como muitos convidados para a festa, inclusive se exaltaram, digamos assim, colocaram mais alto, exaltar quer dizer levantar, se exaltaram, se levantaram, colocaram mais alto os seus interesses pessoais do que o do Senhor que preparou a ceia e os convidou. Priorizaram os seus interesses. Pois é, esses ficaram para a humilhação eterna. Lembrem, aquele que se exaltar será humilhado. Como Jesus estava inclusive explicando aqui, antes dessa história aqui no contexto. O que se humilhar será exaltado. Você pode até ficar lá atrás e o homem dizer, ei, seu lugar é aqui, venha para cá. Olha que beleza. Você se humilhou quando chegou lá, foi exaltado. Mas você chega feito bam, 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 senta no primeiro lugar, o cara diz, olha, esse lugar aí não é para você não, sai daqui, vai lá para trás. É esse o ensinamento que Jesus está dando aqui, quando aconteceu isso. Então, irmãos, segundo a parábola, muitos receberam o convite, foram apenas avisados, olha, chegou a hora do jantar. Eles já estavam convidados, mas resolveram não vir à ceia, dando desculpa, as mais triviais e esfarrapadas, deixando claro um ponto em comum. Todos eles, ao recusar o convite, desonraram o Senhor da festa que os convidou. Lembram o que é você fazer um aniversário e tal, e convidar os seus amigos, e todos eles com o maior carinho e tal, e na hora não aparecer ninguém no seu aniversário? Alguém já viveu essa cena aqui? Alguém já viveu isso? Ou aquela pessoa que você esperava tanto que fosse, ele disse que ia e não apareceu. Ah, não deu para ir e tal, faltou água lá em casa, ou sei lá o que, alguma coisa assim. Isso é desonrar a pessoa que o convidou. Diga logo que não quer ir, então. Seja logo honesto, diga, eu não vou não. Vocês sabem aqui que muitos que me convidam, eu digo logo, eu não vou não. Às vezes é à noite, eu não posso, é difícil para mim andar à noite, eu não vou não. Às vezes é no restaurante chique, eu digo, eu não posso pagar um restaurante desse, eu não vou não. Vocês sabem o que eu digo. Agora, eu nunca digo eu vou e na hora não apareço lá. Isso é uma impossibilidade. Se acontecer isso, vai me visitar que eu estou no hospital, ou preso, ou alguma coisa assim. Então, irmãos, olhem só, uma coisa que é claro, todos eles deixaram de honrar o Senhor que os convidou para atender os seus próprios interesses. Irmãos, que coisa ridícula. Que coisa ridícula o que esses caras fizeram. Cadê? Olhe, eu comprei um campo e preciso vê-lo. Esse cara não podia ir ver esse campo outra hora, outro dia. Eu comprei um campo e preciso vê-lo. Eu te peço que me tenhas por excusado. Me desculpe, diga para ele que me desculpe, eu não vou não. O outro, comprei 5 juntas de boi e tenho que experimentá-la, mas esse cara ia experimentar a junta de boi exatamente na hora da festa do homem. Entendeu? São desculpas esfarrapadas, as mesmas que a gente dá aqui. Eu vou já chegar lá. Eu casei e estou em lua de mel. Esse aqui é o que está mais parecido com uma desculpa justa. Ele podia ir levando a noiva, se fosse o caso. Não já estava combinado? Não já estava marcado? Então, irmãos, prestem atenção, meus filhos. Há alguma diferença de hoje, como eu disse que eu ia dizer? Quantas pessoas desse bairro aqui sabem que isso aqui é uma igreja evangélica? Todas as casas foram visitadas quando eu cheguei aqui.
para dizer que isso aqui era uma igreja presbiteriana que estava se instalando aqui. Todos foram avisados. Quem foi que veio aqui? Nenhum. O convite foi feito. Não vem? Não venha. Pronto. Todo mundo sabe que aqui é a igreja. Veio Vanira, que nem está aqui hoje, que era da igreja de Santa, sei lá, Aparecida, e ela veio sozinha. Chegou aqui, entrou aqui, pastor, eu vi, você é bem-vinda, minha irmã, pronto, ficou aqui, está aqui até hoje. Hoje não veio porque está gripada. E detalhe, manda avisar, pastor, eu não vou porque eu estou gripado. Isso, não vem mesmo não, se está gripada, fica em casa. Tem essa consideração de avisar o pastor quando ela não vem. Outros, como eu disse para vocês, que tem até ministério na igreja, não vem e não diz nem que não vem. E você que fica aqui esperando se a pessoa vem ou se não vem. Então, irmãos, vejam que coisa terrível. E o que é mais terrível ainda, quantos membros desta igreja rejeitam o convite da ceia, que é o ensino da palavra, segunda e sexta-feira e domingo de manhã. Quantos? Não. Fui passear com a minha cachorra, até isso já me disseram aqui para não vir para a igreja. Fui passear com a minha cachorra. Não fui não, porque eu fui passear com a minha cachorra. Não, o menino não quis se acordar de manhã, eu não vim para a escola dominical por causa disso. A minha mulher demorou a se aprontar e eu não vim mais não, porque eu não queria chegar atrasado. Eu já ouvi todas essas aqui. Irmãos, isso é desonrar o Senhor da ceia. Não é desonrar o pastor, não. O pastor não precisa de honra de nada. Até porque eu não estou dizendo aqui o que eu quero, eu estou dizendo a palavra do Senhor da ceia. Então, se você se negou a ouvir a palavra do Senhor da ceia porque ir passear com um cachorro, imagina que importância você dá para esse Senhor da ceia. Versículo 24. Preste atenção, irmão, por que eu digo que é terrível? Por que eu digo que é terrível? Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Eu não disse que eu sou o pão vivo que desci do céu. Quem comer da minha carne jamais terá fome. Você disse que não quis. Jesus não estava falando de carne, não. Ele estava falando do ensino dele. Ele estava falando da salvação, da conversão. Aí você disse que não quer isso, não. Eu passei com a cachorra. O menino não quis se acordar. Detalhe, essa afirmação é uma afirmação que você está dizendo, eu não tenho moral nenhuma na minha casa. Irmãos queridos, essa parábola é uma ilustração viva da resposta que o Evangelho está constantemente recebendo em todos os lugares onde é proclamado. Muitas pessoas a participar da grande ceia, muitas que são convidadas a vir a Cristo, depois dizem que não querem vir, tem uma desculpa. E o que é que acontece? Porque vos declaro, Jesus dizendo isso, que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Em último lugar, meus filhos, o Senhor nos ensina nessa parábola que o Pai lhe dará todos aqueles que Ele sabe que ocuparão o lugar nessa ceia. Ele vai lhe dar todos eles. Ainda que tenha que usar até mesmo a coerção para trazer. Como ele fez com Paulo, por exemplo, e com Jonas. São dois exemplos bem claros. Em que essa história que Deus não força ninguém. Força sim, está na Bíblia. Quando Ele quer alguém, o cabo se não vier, Ele vem na marra. Não tem conversa não. Força sim. O caso de Jonas e Paulo são muito bem ilustrativos disso. Então, irmãos, diante das desculpas daqueles que recusaram o convite, olha o que é que está escrito aqui. O dono da ceia lá, irado,
Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Todo mundo aí pediu desculpa, mas não vem não. Então, irado, o dono da ceia, o dono da casa, disse ao seu servo: sai depressa, vai para as ruas e becos da cidade e traz para aqui pobres, aleijados, cegos. Aliás, foi isso que Jesus teve mais cuidado quando veio aqui, né? Então, irmãos, reparem bem, versículo 21. Essas eram pessoas naturalmente excluídas de qualquer festa, de qualquer cerimônia, de qualquer coisa. Ninguém convidava cego, doente, cego, surdo, aleijado, ninguém ia para festa nenhuma, não. Pois é, o Senhor da ceia mandou buscar esses aí. Vai buscar esses aí. O servo cumpriu a ordem, mas informou ao seu senhor que ainda havia lugar. 22. O homem foi lá, buscou os cegos, os coxos e tal, mas chegaram lá no senhor dele e disse: Senhor, está feito o que tu mandaste, mas ainda há lugar. Ainda tem cadeira na mesa vaga. Aí o Senhor lhe disse: sai pelos caminhos e atalhos, obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Irmãos, Deus é Senhor, não é nosso parceiro, não. Essas palavras podem até ser usadas por pastores que enchem suas igrejas de prosélitos, mas eu as interpreto e uso de forma diferente. Como essas palavras ilustram o grande amor de Deus pelos seus eleitos, que comporão a sua mesa, Ele não deixará nenhum lugar vago. Lá na oração sacerdotal, aqui em João 17, conhecida como oração sacerdotal, João 17, ele deixa isso tão claro. Primeiros 6 versículos, ele fala da relação dele com o Pai. Pai, a glória que eu tive contigo, aí tu comigo. Ele está falando da relação pessoal dele com o Pai. Versículo 7 diante, ele começa a falar dos discípulos, aqueles que tu me deste. Eu revelei a eles a tua glória. O que foi a glória que Deus revelou a eles? O conhecimento do Pai. Lá no versículo 3 dessa mesma oração está escrito lá: e a vida eterna é esta, Pai, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a teu Filho, eu, a quem tu enviaste. É essa a vida eterna, é o conhecimento de Deus. Por que é que eu morro? Vou morrer qualquer dia de um ataque aqui dentro, para ensinar a palavra de Deus, porque eu sei que essa é a única forma de salvar alguém, não há outra. Não há outra. É a palavra Jesus que salva. É a palavra Jesus que santifica. É a palavra Jesus que glorificará. Vinde bendito do meu Pai. Não há outro jeito. Então, irmãos queridos, nessa oração Jesus falando dos discípulos, aqueles que tu me deste. Nessa oração, lá no versículo 12, ele diz: Pai, e de todos que tu me deste, eu não perdi nenhum, a não ser o filho da perdição, para se cumprisse as Escrituras. Judas. Aí continua falando deles, desses 12. Judas ainda estava lá. Lá no versículo 20 ele nos inclui. Inclui quem? Aqueles que ele está dizendo, os que eu convidei não vieram não. Então tu sai agora e vai buscar gente aí na rua, nos becos, onde for. Lá no versículo 20 dessa oração ele diz: Pai, eu não rogo só por esses aqui não. Eu rogo também por todos aqueles que crerem na pregação deles. Isso. Não vai faltar nenhum. A mesa da ceia do Senhor estará completa. Não vai faltar nenhum. Quem foi convidado e não aceita, jamais provará dessa ceia. Irmãos queridos, estas palavras justificam a postura tida por alguns como violenta, exacerbada, sei lá, do pastor velho aqui, ao insistir que todos venham à mesa do Senhor, todos venham à igreja, todos venham estudar, já que não estudam em casa, venham pelo menos aqui, mesmo sabendo que é tido por chato, radical, grosso, ou outros adjetivos da espécie.
Essas palavras justificam a postura do pastor, a palavra de Jesus. Aquele que não aceitar o convite, jamais provará da minha ceia. Eu sei o que é isso. Eu não vou não para a escola dominical. O pobre do presbítero estuda a escola dominical. Estou aqui querendo dar mérito para o presbítero, não. Mas peraí, o cidadão se preparou à noite, orou, preparou a aula. Aí o irmão não vem não para a escola dominical porque ele foi passear com a cachorra. O outro não vem não porque o menino não se acordou. Ele não tem moral na sua casa para acordar o filho para vir para a escola dominical. Não vem para o culto à noite não, porque a mulher demorou muito a se maquiar e ele não quis chegar atrasado. Ele não tem moral na sua casa para chegar na igreja na hora. Aí acha que vai participar da mesa do Senhor. Eu sei que não vai. E é esse o meu desespero aqui. Obriga todos a entrar. É esse o Deus da Bíblia. Obriga todos a entrar. Essas palavras, irmãos, justificam a postura do velho pastor, principalmente quando lemos o último versículo da parábola, o 24. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados e recusaram provará da minha ceia. Condenação total. Eu não estou dizendo que é condenado porque faltou um culto à escola dominical. Não é não. É o seu comportamento contumaz, costumeiro. A Bíblia garante, você não faz parte da ceia do Senhor. Sou eu não que digo, sou eu que acho, não acho nada. Obriga todos a entrar. Porque nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Todos aqueles que recusam o convite do Senhor, mesmo que apresentem desculpas, por mais plausíveis até que possam parecer, ficarão fora da ceia do Senhor definitivamente e eternamente. Esta parábola foi proposta para os judeus, os convidados da ceia. Eles deveriam saber de que era que Jesus estava falando, mas não sabiam não. Nem entenderam a parábola de Jesus, isso é certeza absoluta. Esse povo de Deus é o mesmo povo eleito de Deus lá em Abraão. Eram os mesmos judeus já agora no tempo de Jesus, aqueles que urdiram a sua morte, fariseus, escribas e saduceus, os mesmos que estavam lá o tempo todo. Mas serve para nós nos dias de hoje. O Novo Testamento está aqui para nós, comprovando tudo aquilo que foi escrito e prometido e acontecido no Velho Testamento. Está tudo registrado no Novo Testamento e com as mesmas promessas de bênção e maldições. Que cada um, irmãos, portanto, que cada um possa examinar-se a si mesmo com seriedade. Eu fui convidado para uma ceia do Senhor Deus. Eu fui avisado que essa ceia ia começar. O pastor manda e-mail, zap, aliás, agora é zap, né? O pastor manda zap para os irmãos, olha, venham para a escola da aula. Amanhã a gente começa de novo aqui o discipulado. Amanhã as aulas reiniciam. Estavam de férias e tal, amanhã a gente reinicia as aulas. Eu vou mandar zap para todo mundo. Irmãos, hoje reiniciaremos a aula. Eu tenho que não sei o quê. Eu vou não sei para onde, eu tenho que fazer não sei o quê. Serve para nós, irmãos. Essa parábola de Jesus tão dura aqui serve para nós. Palavra de Jesus, o meigo e doce. O meigo e doce Jesus. Uma parábola dessa aqui terrível para o seu povo, judeus. Por isso que cada um se examine a si mesmo com seriedade e honestidade.
Não faça de conta que é crente, que isso aí não dá em nada. Você vai para o inferno fazendo de conta que é crente. Não confie no seu coração. Não confie no seu achismo. Sabe o que está escrito na Bíblia? Eu acho que é Jeremias 17:9 ou 19:7. Deixa eu ver aqui rapidinho. Acho que é 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Essa pergunta, a resposta obrigatória é: ninguém. Nós somos pecadores. Então, o que eu acho do meu coração está errado. Eu sou um pecador. Então, todo crente, não eu sei, eu conheço o meu coração. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que não. E agora, quem é que está certo? Quem conhece o nosso coração é Deus. Ele conhece. Deus perscruta o mais profundo do coração, do entendimento. Ele sabe. Então, pronto, acredite no que está escrito na Bíblia. É muito melhor. É muito melhor. Então, meus filhos, o Senhor Jesus está dizendo constantemente nessa igreja aqui, e em tudo quanto for igreja aí que estiver pregando a palavra com integridade: vinde ao banquete, vinde a mim. Eu quero ensinar vocês como é que vive um salvo. Cada um sabe, todas as vezes que responde: não posso ir, me tenha por excusado. Não posso ir para o estudo bíblico, me tenha por excusado. Não posso ir para a escola dominical, me tenha por excusado. Quando sabe que deveria responder: eis-me aqui, Senhor, eu quero aprender mais de Ti. Eu realmente sou um salvo. Eu quero aprender mais de Ti, até para entender melhor a minha vida. Para entender melhor o que é que o Senhor quer que eu faça, o que é que o Senhor quer, como é que o Senhor quer que eu haja. Eu quero saber qual é a sua boa, agradável e perfeita vontade. Eu não posso perder um estudo bíblico, eu não posso perder um culto de doutrina, eu não posso perder uma escola dominical. Sabe para quê? O que eu mais quero em meu viver é Te amar. O que eu mais quero em meu viver é Te louvar. O que eu mais quero em meu viver é Te servir. Sim, mas me tenha por excusado, eu não posso ir para a escola dominical. Sim, eu canto isso, mas me tenha por excusado, eu não posso ir para o culto à noite. Sim, eu quero Te amar, Te louvar, Te servir, mas me tenha por excusado, eu não posso ir para o estudo bíblico. Você ficará fora da ceia do Senhor. Quem disse isso foi Ele. Quem disse isso foi Ele. Presta atenção. Eu não estou dizendo que quem falta a um estudo bíblico, ou a um culto, ou a uma escola dominical está no inferno, não. Eu estou dizendo que quem vive assim, com essa vida, quanto mais, com essa conduta, com certeza absoluta, ficará fora da ceia do Senhor. É Ele quem disse isso. Ele estava dizendo isso para os judeus, no tempo dele, o povo eleito, o povo escolhido, o povo convidado. Eles não entenderam, não. E nós entendemos? Eu quero aprender mais de Ti, meu Senhor, exatamente para Te amar mais, para Te louvar mais, para Te servir mais. É essa que tem que ser a nossa resposta, irmãos. Que Deus, pela Sua graça, nos conceda sabedoria e obediência, para que estejamos sempre prontos a nos capacitar cada vez mais para o serviço de Deus. Não é Deus que existe para nos servir, nós é que existimos para servi-lo. Exatamente a fim de que, como igreja de Cristo, como família de Deus, a partir das nossas casas, das nossas famílias, nós vivamos, e na comunhão da igreja, nós vivamos para louvor da Sua glória. Amém.